gente sabe que você é carioca, né, de pais mineiros. Então, eu gostaria de saber como foi sua infância, se foi no Rio ou se foi em Minas mesmo. Como foi todo esse processo, como você começou a ter um sonho de fazer jornalismo, se sempre foi uma vocação. E é isso, gostaria de saber como foi sua infância em relação ao jornalismo e à moradia. Primeiro, eu queria dar um oi para todo mundo, gente, já que vocês estão gravando. Oi, gente, um prazer estar aqui. É muito bacana esse momento, assim, de reviver, né, de repensar algumas coisas que eu já fiz, né, porque quando a gente começa a pensar, a gente lembra de outras coisas, e aí alguém fala, mas isso foi importante, né, e eu digo, será? Né, e aí é muito bacana, muito obrigada pelo convite. E, assim, a minha infância foi no Rio, né, brincando na rua, enfim. E meu pai, assim, o que me influenciou para seguir essa carreira, não muito, mas no fundo você vê, a gente no inconsciente, meu pai era locutor de, de rádio, ele trabalhava em rádio aqui em Belo Horizonte, porque ele era daqui, ele chamava óperas, né, trabalhava naqueles programas de música, ele era o locutor, né, das notícias e da música, e quando ele foi para o Rio, porque mamãe e papai são mineiros, mas foram para o Rio, aí eu ia nascer aqui em Venda Nova, acabei nascendo em Copacabana. É exatamente assim, né? Porque eles se casaram lá e eu fiquei lá. Eu nasci lá. E aí, papai lá continuou trabalhando em rádio, né? Ele era locutor, depois ele trabalhou em televisão também. Os anúncios antigamente eram ao vivo na televisão, assim, você chamava a programação seguinte, sempre era ao vivo. Ele ficava na cabine lendo aqueles anúncios entre os filmes, entre os programas, né? Trabalhou na TV Globo, na TV Rio. Enfim, talvez ele tenha me influenciado. Ele tinha uma voz muito bonita, né? Ele era um locutor muito bonito, né? Um italiano loiro de olhos azuis. Talvez no fundo realmente ele tenha me influenciado. Mas eu fui para a carreira porque eu ganhava concursos de redação no Rio, né? Nas escolas. Eu sempre estudei em escola pública, tá, gente? Eu gosto de falar isso. Minha família era uma família que não tinha, né, posse nenhuma, uma família de classe média baixa. Então eu estudei em escola pública e eu fiz concurso para passar na Globo. Aí lá no Rio, né? Quando eu estava no último ano de faculdade, e no corredor da faculdade tinha um anúncio, né, dizendo o Globo seleciona estagiários, e aí eu me inscrevi. Eu falo que foi um concurso porque foram provas escritas num colégio. A gente foi num colégio durante 1 ou 2 dias, eram muitas pessoas, eu não sei exatamente quantos, mas tinham várias salas de pessoas fazendo entrevistas de conhecimentos gerais, né, de português, e depois foi selecionando até entrevistas menores. Mas isso tudo aconteceu no Rio de Janeiro, onde eu comecei a faculdade de jornalismo no Rio de Janeiro. Mas o meu interesse pelo jornalismo, né, com certeza meu pai pode ter me influenciado, né, foi porque eu gostava de fazer redação e eu ganhava sempre, né, nota alta, ganhei um concurso uma vez de redação no segundo grau, né, e aí eu fui fazer essa prova para a Globo. Era uma espécie de concurso com muitas pessoas, numa escola grande que havia lá, provas de conhecimentos gerais, de português, de inglês. E aí a gente foi selecionado e começaram as entrevistas e no final foram aprovadas 10 mulheres. 10 mulheres foram aprovadas para trabalhar lá, e isso eu estava no último ano de faculdade. Aí eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, e no último ano de faculdade eu fui estagiária na Globo, na apuração. Então Assim, pelo estágio mesmo. começou pelo estágio. E começou o estágio na apuração, que era aquela salinha mínima, que tinham 3 mulheres aprendendo a perguntar, a anotar. A gente ligava, né? A gente ligava para a polícia, a gente ligava para uma delegacia, uma central de delegacias, para saber, tem algum, né? Era assim, tem alguma coisa importante, algum acontecimento, né? E aí ele já teria feito uma ronda, mas só que, claro, aquilo chegava um pouquinho de atraso, né, para a gente, né? Quando a gente ligava, ele tinha feito uma ronda no dia anterior, nas delegacias, a gente ligava para os bombeiros, de hora em hora. Gente, isso na década de 1980. A gente ligava para os bombeiros de hora em hora, tá tudo bem, né? Olha, começou um incêndio tal, mas que horas? Ah, já tem meia hora, e a gente corria. A apuração era feita assim, mas era onde a gente aprendia a perguntar, a gente aprendia a saber onde está a notícia. Você ganha experiência, foi assim. Foi assim, aí eu fiquei uns 6 meses nessa função. A gente começava antigamente assim. Eu gostaria de perguntar, depois que você saiu da Globo, como é que está a Isabel Scalabrini? Você tem muitos projetos, você falou que tem recebido várias
vários projetos, né, para fazer. Gostaria de saber como é que tá aí, como é que tá a vida depois de sair da Globo. Essa decisão, depois de 44 anos, é muito tempo, né? É muito tempo. Um dia eu parei, meu Deus, né? Eu acho que eu estava precisando de novos desafios, talvez, mas também eu estava precisando de dar uma parada, né? De entender, de conhecer um pouquinho quem é a Isabela fora da TV Globo, fora do jornalismo. Mas isso, gente, é o meu momento, tá? É um momento, eu tenho 3 filhos, os 3 se casaram ano passado, eu agora vou ser vovó, acabei de descobrir, meu filho mais vou ser vovó, a ficha está caindo. Então, assim, né, eu tenho uma situação estabelecida, eu sou casada já realmente há 40 anos, eu tenho uma situação financeira estabelecida. Então, o meu momento, eu agora tenho absoluta certeza, é para descansar mesmo, sabe? É para curtir a vida. Não que eu não viajasse antes, eu viajava muito, né? Mas é a correria. A minha vida sempre foi muita correria, porque o nosso trabalho, ele é cansativo, é um trabalho que dá muito trabalho. A gente faz grandes deslocamentos, né? A gente pega chuva, a gente pega sol, a gente acorda cedo, a gente acorda tarde, a gente realmente faz os plantões, né? E é muito trabalhoso, é cansativo mentalmente, fisicamente, né? Então, o que eu conversei comigo mesmo, eu fiquei 1 ano e meio conversando com a minha chefia, era se realmente eu queria aquilo nesse momento da minha vida. Tá? Para muita gente, a gente fala, não para agora não, você está muito nova, eu sou cheia de energia, eu não tenho dor nenhuma, nem no joelho, eu ia para todo lugar, fazia viagens, fazia assim, para o interior, para tudo, fazia, eu não era cansaço nem nada, era uma vontade realmente de descansar, assim, da rotina, né? Daquela rotina. Né? Eu queria realmente acordar, poder estar ali com meu marido, tomar um café descansada, poder, né, não chegar em casa assim, tarde da noite e estar lá a família te esperando. Nesse momento da vida, eu achei que estava na hora de eu curtir esse momento, né? Eu continuo recebendo muitas propostas, né? Eu posso ser jornalista das redes sociais, eu posso fazer muita coisa assim, posso pensar em não sair, eu tenho muitos seguidores, todos muito queridos, que não me abandonam, que curtem as fotos com a mamãe, minha mãe com 96 anos, eu tenho fotos com a minha mãe comendo pudim, dizendo que delícia, com 30 mil curtidas, assim, olha que minha mãe é muito querida, sabe? Ela comendo e dizendo, ai, a vida é isso, comer pudim. Então, assim, sabe, ela é querida. Então, assim, eu agradeço a todo mundo. Eu posso tentar continuar isso, estou tentando. Eu vou fazer uma viagem agora, vou tentar ficar nas redes sociais mostrando isso, o que for novidade para as pessoas, né? Mas é isso, é o meu momento, tá? Então, muita gente vai dizer, tá muito nova, né? A outra vai dizer assim, agora, mas vai parar por quê? Parou por causa da idade? Por causa disso? Não foi nada disso. Eu não sei nem quantos anos eu tenho. Quando me perguntam, eu tenho que fazer conta. Chega uma hora da vida que a gente nem conta mais. Eu quero realmente curtir minha vida, meus filhos, mais próximos. Ano passado, eu casei 3 filhos, em 3 meses. Foi uma loucura, gente. Mas tudo deu certo, entendeu? Tudo dá certo. Eu comprei a sandália de um dos casamentos, que era festa bonita, grande, na véspera, na sexta-feira. Deu tempo, fui lá, tinha o sapato no shopping, eu comprei e ficou bonito, sabe? Tudo se ajeita, né? Mas foi muita correria, né? Assim, talvez eu pudesse ter curtido um deles, pelo menos, com mais calma, né? Enfim, um casamento da minha filha foi no Rio, então vocês imaginam como é que foi a loucura, como é que eu organizei lá e cá. Mas deu para fazer tudo, porque eu sou assim, eu sou muito elétrica, né? Eu tenho uma disposição, né? Mas então esse momento eu resolvi me curtir.